Oi, gente, nessa segunda parte da aula, ou nessa segunda parte do conteúdo de estrutura de trabalhos acadêmicos, eu vou falar um pouquinho mais com vocês, vou apresentar para vocês os tipos de trabalhos acadêmicos. E os tipos de pesquisa de trabalhos acadêmicos. Eu vou apresentar aqui várias classificações diferentes de trabalhos, sendo que um trabalho que vocês vão executar, desculpem, durante a graduação, aleatoriamente, ele pode ser que ele se encaixe em mais categorias, não somente numa, não somente na outra, tá? Mas existe uma classificação global sobre elas e que vai ser tratada nesse slide, nessa apresentação de slide, nesse vídeo que vocês estão vendo agora. Bom, segundo os tipos de pesquisa, a gente pode ter, de acordo com a sua abordagem, uma abordagem qualitativa, quantitativa ou mista. A mista seria quali e quant, né? Seriam os dois juntos. Tá? A gente pode também, de acordo com a natureza da pesquisa, ela pode ser básica ou aplicada e ela pode ter objetivos de forma exploratória, de forma descritiva ou de forma explicativa. E ela pode ter procedimentos de pesquisa experimental, bibliográfica, documental, survey, pesquisação, né? E por aí vai, né? Documental, né? E mais alguns tipos de pesquisa aí que tem números. E a gente vai falar sobre cada um deles na aula de hoje. Não quer dizer que quando você vai elaborar um TCC, escrever um TCC lá no final da graduação, você vai fazer um trabalho qualitativo, de natureza básica, descritiva e bibliográfica, pesquisa de procedimento bibliográfico. Você pode fazer uma de cada, ou às vezes pode ser qualitativa e quantitativa, pode ser documental, bibliográfica e experimental, pode ser de natureza básica ou aplicada, ou dos dois. Né? Então, existe uma certa classificação, porém, os trabalhos geralmente eles usam mais abordagens no mesmo trabalho acadêmico. De acordo com a abordagem metodológica, a gente pode dizer que um trabalho tem uma análise qualitativa quando ele não traz números, né? Quando ele não traz dados estatísticos para você tratar, né? Então seria uma abordagem qualitativa. Ele prioriza o processo, ações individuais, né, do grupo, um exame intensivo de dados, valorizando a subjetividade, o contexto, né? Então você vai fazer uma análise de um comportamento de pessoas, você vai entrevistar as pessoas, né? Uma abordagem mais de qualidade e não de quantidade, né? Ou então você vai adotar em medicina, em enfermagem, na área da saúde, uma abordagem qualitativa seria uma abordagem, um trabalho que vai usar uma pessoa como estudo de caso e vai descrever os problemas de saúde dela e vai explicar cada problema de saúde, como tem que ser feito para tratar, o diagnóstico e assim por diante, prognióstico, né? Diagnóstico e assim por diante, tá? Então seria uma análise qualitativa. A gente tem também análises quantitativas depois, né? Aqui ainda tem um exemplo de análise qualitativa, né, que seria uma investigação sobre a percepção de moradores, né, a qualidade de vida de um bairro novo, utilizando entrevistas para entender essa experiência, expectativa, né? Um estudo de caso de um projeto de engenharia civil, analisando fatores que contribuíram para o bom desempenho do projeto de satisfação dos clientes, né? Ou então grupos, né, que focam na área da construção civil, que vão discutir tendências, desafios do setor, também são exemplos de análises qualitativas. Aí a gente tem análises quantitativas, né, que seriam então mais voltadas para dados numéricos em si, né, estatísticos. A gente pode coletar, analisar dados, né, quantificar, descrever fenômenos, testar hipótese, avaliar modelos e assim por diante. Né? Diferentemente da análise qualitativa, né, que busca compreender de forma mais aprofundada um processo em si, a quantitativa ela vai tentar trazer dados, vai montar gráficos, né, vai testar a resistência de concreto, então vai ter um resultado numérico lá da coisa, o que na qualitativa não vai, teoricamente, não vai ter, né? Então esse é o ponto chave. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Análise da resistência de materiais, capacidade de carregamento de estruturas, né? Quanto que suporta, avaliação de risco, medição de eficiência energética, de temperatura, variação de temperatura,
desempenho de materiais isolantes, análise de vida útil, né? Levantamento de quantitativos de material, análise de custo de mão de obra, estudo de fluxo de caixa, né? Por exemplo, eu sou professor na área de gestão de obras, né? Gerenciamento de obras, então alguns alunos já me procuraram para fazer TCC na parte de orçamento de obras, que é muito interessante, é muito legal, né? E a gente já fez o trabalho da Maiara na parte do orçamento, agora o trabalho da Kelly também vai ser na parte de orçamento, o trabalho da Gabriele também vai ser na parte de orçamento de obras. Então é uma parte bem legal e a gente vai usar abordagens quantitativas, né, para utilizar esse modelo, tá bom, gente? E aí, depois disso, a gente tem análise de quali quantitativa, que seria então é, pesquisas que abordam das duas formas. A gente tem uma análise de qualidade e uma análise de quantidade, né? Então a gente vai fazer análise das duas formas, que é o mais comum de acontecer, na verdade, né? A gente acaba utilizando pesquisas de analisando ou fazendo pesquisas com mais de um objetivo específico e pode ser que para atingir um objetivo a gente a gente utilize uma abordagem qualitativa e para outro uma abordagem quantitativa, né? Então vai variar um pouquinho. E aí a gente vai usar uma abordagem mista ou quantitativa, depende da bibliografia que vocês vão pesquisar, ela vai estar utilizando um termo ou o outro termo, misto ou quantitativa, tá? Aí depois a gente tem diversos tipos de pesquisa de acordo com os objetivos. Aí é uma outra classificação, né? Primeiro deles então é uma pesquisa exploratória, né? Então é utilizada quando um pesquisador ele quer estudar um fenômeno, um problema, um tema que tem pouco conhecimento ainda sobre ele, né? Então você vai estudar, vai explorar mais aquele universo que ninguém conhece ainda, né? É uma metodologia que ela permite assim vários insights, né? Aqueles aqui, ó, verdade, ó, associei essa ideia com a outra ideia e agora deu certo, né? Então a gente vai construir hipóteses iniciais, se aprofundar no assunto, né? E assim por diante. A gente vai preencher lacunas de informação, né? Pode ser útil, então, no início de uma pesquisa sobre um tema, né? Para entender a dinâmica de um mercado. Tudo a gente pode usar uma pesquisa exploratória. Pensem que então eu vou estudar, eu faço faculdade de jornalismo, de história, e eu vou estudar a imigração de uma família Y para o Brasil, né? E como ela se desenvolveu na criação, na evolução de uma cidade, como que ela ajudou na evolução da colonização de Ibirama, né? Então isso tudo podem ser exemplos de uma pesquisa exploratória, né? Ninguém sabe ainda sobre isso, ou muito sobre isso. Eu vou explorar ela, né? Então, vou explorar por meio de quê? De documentos antigos, entrevistas com pessoas mais velhas, né? Então, uma pesquisa exploratória. Tá? Não é muito utilizada em engenharia civil, mas é bom saber que ela existe, né? É bom vocês saberem que ela existe. Tá? Aí a gente tem uma pesquisa descritiva, né? Que o primeiro momento é uma pesquisa que vai ter como objetivo descrever mais características de um fenômeno, de um processo, de uma população, de um grupo, sem intenção de manipular variáveis. Por exemplo, o que seriam variáveis? Quando a gente estuda concreto, a gente muda a quantidade de água, a gente muda a quantidade de cimento para estudar a resistência do concreto e assim por diante, né? E são variáveis. Nesse caso descritivo, não, a gente vai estudar um processo, um fenômeno, uma casa, uma edificação, um hotel, um prédio, ou um material em si, mas a gente não vai mudar nenhuma variável, a gente vai estudar como é que ele é, nu e crua aquela ideia lá, né? Então ele é muito utilizado em estudos demográficos, né? Compreender os humanos, os seres humanos, os hábitos de consumo, os animais, né? Alguma coisa nesse gênero, tá? Então eu vou descrever um processo construtivo, né? Então quer dizer, a gente tem muitas literaturas que trazem sobre o tema lá steel frame, né? Que é um sistema construtivo de construção a seco. Mas nenhuma pesquisa ainda tentou juntar e unir todos esses temas em um trabalho só. São pesquisas muito pequenas, mas falta um trabalho, um livro, alguma coisa que traga todas essas informações de forma compiladas. Né? Então, isso é uma pesquisa descritiva. Eu vou descrever esses fenômenos, vou juntar esses fenômenos de informações que já existem, mas talvez que elas estejam muito dispersas. Né? Eu vou descrever esse sistema construtivo.
Tá? Isso é uma pesquisa descritiva. E depois a gente tem uma pesquisa explicativa, né? Que aí ela vai tentar explicar algum problema que está acontecendo, né? A causa ou efeito de um fenômeno natural, de uma enchente, né? Então, vou lá fazer uma pesquisa explicativa. Por que está dando enchente em Ibirama, em Rio do Sul, em Presidente Getúlio, né? Então, eu vou estudar esse tema, né, de forma mais profunda, mas explicando algum fenômeno, partindo de alguma pergunta inicial, né, para fazer essa pesquisa explicativa. Aí depois a gente tem procedimentos técnicos, que é uma outra classificação, né? E aí a gente tem pesquisa documental. Esse é aqueles temas ou aquela classificação, desculpem, que a gente tem diversos tipos de pesquisa, né? Então, uma pesquisa documental, né? Então a gente vai usar documentos como uma fonte primária de informação, né? Então pode ser documentos escritos, gráficos, documentos visuais, músicas, áudios, fotos antigas, fotos novas, né? Então a gente vai extrair conhecimento através desses documentos. Tá? É diferente de uma pesquisa bibliográfica, que vocês vão ver, que ela é mais focada em livros, em artigos científicos, em teses. Né? Uma pesquisa documental é algo mais rudimentar, que a gente vai buscar essa informação em dados talvez não tão convencionais, ou eu vou procurar no Arquivo Nacional, no Arquivo Histórico de Ibirama, Arquivo Histórico da Igreja X, Arquivo Histórico do Estado de Santa Catarina. Né? Eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa de planejamento urbano na cidade de Ibirama, e eu vou pesquisar fotos antigas, documentos antigos no Arquivo Histórico de Ibirama, ou com uma pessoa que tem documentos antigos em casa. Né? Ou então eu vou procurar um mapa da cidade, um documento, né, um mapa da cidade antigo, para estudar, para entender como é que foi a evolução do planejamento urbano dentro da cidade. Isso é uma pesquisa documental. Aí uma pesquisa bibliográfica é uma pesquisa de revisão de literatura. Na verdade, você vai pegar literaturas que falam sobre um determinado tema e você vai compilar isso, quase como uma pesquisa que a gente viu ali anterior, né? Descritiva, exploratória, né? Exploratória principalmente, né? Então, a pesquisa bibliográfica é assim. Eu vou pesquisar basicamente em artigos científicos, em livros, em teses, dissertações, né, em TCCs, em anéis de congresso, né, em documentos que são relatórios de congresso e assim por diante. Então, esse é uma pesquisa, um tipo de pesquisa bibliográfica, que a gente também chama de revisão de literatura, tá? Também é trazido como esse tema aí, essa pesquisa bibliográfica. Aí a gente tem pesquisa experimental, que a gente extrai dados por meio de ensaios do laboratório, né? Por exemplo, as minhas pesquisas de mestrado, doutorado, de graduação não, mas de mestrado e doutorado foram pesquisas experimentais em laboratório. Eu confeccionei corpos de prova de concreto e eu coloquei na prensa para testar resistência. Eu expus eles a um local com abrasão para testar resistência à abrasão. Eu fiz o teste do slump test, que é um teste que vê a consistência dele no estado fresco. Então, fazer em laboratório esses ensaios, né? Ou eu vou simular o isolamento acústico de um material, né? De um vidro temperado, de um material, uma esquadria de PVC. Então, é um processo que eu vou emitir um som, né? Emitir um som e aí eu vou fazer um teste para ver qual esquadria de PVC ela dura mais, ela isola mais termicamente, ou então acusticamente falando. Aí tem pesquisa de campo, né? Pesquisa de campo, eu vou pesquisar em campo. Não quer dizer que em campo no interior, né? Mas pesquisa de campo, então eu vou sair por aí na cidade, entrevistando as pessoas, eu vou sair coletando dados na cidade, vou estudar o consumo de água num hotel, né? Então eu vou fazer uma pesquisa de campo naquele hotel lá, eu vou lá no hotel, vou entrevistar o dono do hotel, vou coletar documentos, aí já é uma pesquisa documental, né? Mas uma pesquisa de campo eu vou lá, vou ver como é que funciona o sistema, então eu vou coletar dados lá do hotel, características, então isso também é uma pesquisa de campo. Tá vendo que eu citei um exemplo, eu já citei um exemplo que pode ser uma pesquisa documental, uma pesquisa de campo e uma pesquisa bibliográfica e também uma pesquisa experimental. Sei lá, eu vou estudar o consumo de água de um hotel. Eu vou lá no hotel coletar informações, é uma pesquisa de campo. Eu vou fazer algum teste
nos dispositivos de consumo de água. É uma pesquisa experimental. Ah, eu vou aplicar questionários para as pessoas, né? Então pode ser uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva, né? Então tudo isso são diversos tipos de pesquisa e métodos que eu posso utilizar dentro de uma pesquisa, dentro de um trabalho de graduação, de um TCC, de uma dissertação, de uma tese, né? Mas então é bom a gente identificar que existem essas possibilidades de a gente fazer isso, tá? Estudo de caso, né? Novamente, eu vou pesquisar o consumo de água, a eficiência energética de um hotel, né? O hotel é meu estudo de caso. Eu vou fazer um estudo comparativo entre blocos na alvenaria para fechar a vedação de edifícios. Então, eu tenho tijolo cerâmico e eu tenho bloco de concreto, né? Então, eu vou poder fazer um comparativo de custos, quanto vai custar com o bloco de concreto e quanto vai custar com o bloco cerâmico, né? Então, o meu estudo de caso é aquele edifício. Né? Então, isso aí eu vou permitir examinar um contexto real, específico, questões dentro de um objeto de estudo, né? Que seria o estudo de caso. Ou, em administração, isso, se fala muito em case, case de sucesso de uma empresa, de outra empresa, né? Nada mais é do que o estudo de caso, né? Não é case, é estudo de caso em português, língua portuguesa. Aí tem uma pesquisa-ação, né? Pesquisa-ação já é mais voltado para áreas sociais, né? Não que não possa ser aplicado em engenharia civil, mas não é algo muito comum de se encontrar, né? É uma práticas de forma colaborativa, né? A gente vai ajudar numa causa. Pensa que a gente vai fazer uma ação, uma pesquisa em uma comunidade carente e a gente vai resolver um problema de uma forma mais prática e lúdica lá, seja problema de saneamento, de pintura das casas, de vazamentos, de eletricidade. Então é uma pesquisação, né? Eu vou lá, eu vou interagir com a população e vou tentar solucionar esse problema, né? Então, quer dizer, além da questão técnica do TCC, da pesquisa, eu tenho também uma questão social a ser analisada, né? Então, um projeto social vai fazer uma pesquisação. Pesquisa survey, né? Então ela coleta dados e opiniões de grupos de indivíduos, né? Então, por exemplo, assim, eu posso reunir uma galera aqui e eu vou coletar dados, fazer perguntas para todo mundo aqui de uma forma mais genérica, mais generalista, e todo mundo vai responder. E eu vou, então se dos 10, 7 responderam que sim, eu vou colocar que é. Se responderam que não, eu vou colocar que não é, tá? E assim por diante. Então é, eu posso fazer uma pesquisa survey dessa forma, survey, né? Então um questionário estruturado numa equipe, num grupo de pessoas, se denomina então esse tipo de pesquisa. Aí a gente tem tipos de pesquisa de acordo com a natureza, né? O outro tipo de pesquisa ainda, uma outra forma de a gente classificar, que seria uma pesquisa básica e uma pesquisa aplicada, né? Uma pesquisa básica a gente vai estudar por estudar, né? Eu quero estudar, sei lá, alguma coisa bem aleatória, o plasma, eu vou estudar o comportamento de um vidro, de um produto químico específico, né? Então, é uma pesquisa básica não vai ter aplicação prática aquilo lá. Eu vou estudar por estudar, fazer ciência por ciência, né? Sem ter uma aplicação prática, sem ter voltado para o mercado de trabalho, sem ser voltado para uma aplicação que alguém um dia vai usar ou não aquilo lá, né? Vou fazer uma pesquisa, vou desenvolver uma teoria matemática sobre gravidade, né? Então vai ser a 10ª lei da gravidade, né? Eu vou inventar agora, estudar e pronto. Então, pesquisa por pesquisa, né? Não tem uma aplicação prática na hora, né? Pode ser que daqui no futuro tenha, mas agora não tem. E aí tem pesquisa aplicada. Na verdade, eu acho que a função da universidade, das pesquisas das universidades, são focar em aplicação prática, né? Eu vou fazer uma pesquisa de engenharia civil, eu quero que essa pesquisa seja utilizada de alguma forma, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que estudou. Natácia. Natácia fez a entrevista aqui do webinar com vocês. Ela estudou a correlação de chuvas e deslizamento de terra na cidade de Joinville, que é uma pesquisa mais aplicada que isso. Ela estudou que é, por mais que tenham lá diversos pluviômetros na cidade e dados de deslizamento em diversos bairros da cidade. Então, ela, no final da tese da dissertação dela de mestrado, ela conseguiu identificar que, a partir do momento que chove X milímetros no bairro Y,
vai começar a ter deslizamento de terra. Né? Em menos de 5 dias choveu 200 milímetros. Opa, então aí é o limite que vai começar a ter deslizamento. Mas naquele outro bairro não é 200, naquele outro bairro lá é 500 milímetros. Ah, naquele outro lá é 300 milímetros, e assim por diante. Isso é uma pesquisa aplicada, porque a população inteira vai utilizar os dados disso. Né? Então a população inteira vai se beneficiar com esses dados. É uma pesquisa aplicada. Né? E também uma pesquisação, se duvidar, né? Então, quer dizer, eu falei que a gente não usa a engenharia civil, mas usa, né? Porque a gente vai solucionar um problema para uma comunidade que tem problema com deslizamento de terra, né? Então, também é uma pesquisa ação, tá? Também, por exemplo, eu vou estudar o custo da aplicação de um produto, né? X, em vez de usar bloco cerâmico na parede, eu vou usar um bloco de concreto celular, que é um bloco bem grandão, assim, né? De 30 por 60. Ele é mais caro? Se você analisar só o bloco. Mas ele vai gastar menos argamassa. A mão de obra na hora de assentar, ela vai assentar esse material 3 vezes mais rápido, então tu vai economizar com mão de obra. E ele é mais leve, então ele vai economizar peso na estrutura, ou seja, pilares mais leves, pilares menores, menos aço nos pilares, né? Então, quer dizer, vai economizar aí. Então, qual que é melhor? Eu vou dizer na minha pesquisa, qual que é mais caro, qual que é mais barato. Vai ser aplicado isso daqui para frente. O Frank, em 2025, estudou isso. Então, quer dizer, vamos usar esse bloco aqui porque ele diz que é mais vantajoso. Isso é uma pesquisa aplicada. Eu acho que o objetivo da academia, da universidade, da engenharia, é formar trabalhos dessa natureza, que vão ajudar a população, vão ajudar o mercado de trabalho, os engenheiros civis, os arquitetos, ou a profissão que for. Eu acho que isso é muito importante e vocês sempre precisam ter isso em mente. Tudo que vocês pesquisarem, todos os trabalhos que vocês fizerem na faculdade, tem que ter uma aplicação prática. Qual que é a aplicação prática disso? Escrevam a aplicação, façam uma sessão a mais no trabalho de aplicação prática daquilo lá. Tentem focar o máximo na praticidade, né? Porque senão também não faz sentido estudar uma coisa que não vai ser utilizado depois, né? Então pensem e reflitam sobre isso. Bom, gente, era isso, né? Esse é o conteúdo da aula desse vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre artigos científicos, classificação de revistas científicas e base de dados, ou seja, aonde vocês podem pesquisar artigos científicos e trabalhos acadêmicos para colocar no trabalho de vocês, né? Que não é para utilizar ChatGPT e nem qualquer site aí para dizer alguma referência do trabalho de vocês. Tá bom, gente? Obrigado, até a próxima. Tchau.